Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Tarso, sensei aqui do Mie, e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma forma de fazer Kirikaishi, pensando na proximidade dos exames de graduação que a gente vai ter agora em março, e é uma sugestão de como treinar o Kirikaishi para vocês ensinarem para os seus alunos. Esse Kirikaishi é dividido em 3 etapas. Os 2 primeiros exercícios, o Motodachi vai deixar o main, o Kakarite acertar o main, não vai defender. E no terceiro é o Kirikaishi completo normal. A diferença entre os 3 exercícios é que no primeiro a gente vai fazer o Kirikaishi como se fosse um Suburi igual a gente faz no aquecimento. Então o primeiro main do Kirikaishi, ele é um Shomen Uchi, certo? E depois os 9 golpes de Saiyu, também em forma de Suburi, né? Um passo para cada golpe. E o último Saiyu, a gente vai fazer também somente um passo, né? E, se necessário, afastar mais um passo para ajustar uma Ai e fazer o último Shomen Uchi, né? Então, no momento que bater o último Shomen Uchi, o Motodachi vai afastar e aí o Kakarite vai atravessar, né, para o outro lado, fazendo o Suriashi. Então, esse primeiro Kirikaishi, que eu chamo de Suburi Kirikaishi, ele não tem Fumikomi, e a ideia é que cada golpe seja aplicado como se fosse um Suburi, igual a gente faz no aquecimento. E no segundo Kirikaishi, a gente vai introduzir o Fumikomi, tá? Então, no primeiro main e no último main, o Kakarite vai fazer aplicando o Fumikomi de forma normal, mas ainda assim, nesse segundo Kirikaishi, o Motodachi vai deixar o Kakarite acertar o main, né? Então, nesse primeiro e segundo Kirikaishi, a ideia é que cada sensei use esses movimentos para ir corrigindo o ângulo de batida, movimentação das pernas e tudo que achar necessário, né? E aí no segundo Kirikaishi, a única coisa que vai mudar é a introdução do Fumikomi. E por fim, no terceiro Kirikaishi, a gente vai fazer o Kirikaishi normal, com o Fumikomi e o Motodachi fazendo a defesa de todos os golpes, a não ser o primeiro e último main, claro. Nesse terceiro Kirikaishi, é importante enfatizar que o Kakarite continue tentando acertar o main da mesma forma que fez no primeiro e no segundo Kirikaishi, né? O que acontece muitas vezes, principalmente com iniciantes, é que quando a gente começa a defender o Kirikaishi, por ter o Shinai na frente, eles em vez de bater no ângulo correto do main, eles tentam acertar o Shinai do Motodachi aqui no alto, né? Então fica um golpe muito estranho, né? Então, esse terceiro Kirikaishi, que é o Kirikaishi completo, que vai ser mostrado no exame, a ideia é que eles realmente tentem acertar o main e o Motodachi defender de forma correta. Então, agora vocês vão ver aqui cada movimento que a gente gravou e qualquer dúvida podem entrar em contato comigo através das nossas redes sociais ou quem tiver o meu contato pessoal também para tirar qualquer dúvida. Espero que vocês gostem e que ajude na evolução dos seus alunos. Bom pessoal, aqui eu vou citar algumas coisas que devem ser evitadas, principalmente no primeiro Suburi, né? São detalhes que você precisa observar e pedir para o seu aluno que não faça, tá? Muitas vezes no primeiro main, né, do Kirikaishi, que a gente vai fazer como se fosse o Suburi, né? Então o primeiro é um Shomen, né? Então é um passo, bate o main e para. Como as pessoas estão acostumadas a fazer o Kirikaishi normal, bater o Fumikomi e avançar, muitas vezes no começo eles vão fazer esse Shomen e continuar avançando aqui, como se fosse um Kirikaishi normal. Então isso precisa ser evitado nesse primeiro tipo de Kirikaishi. Então o foco entra na distância, né, Isoku Ito no Maai, vai fazer um Shomen Uchi, acertando no main no alvo, e logo depois os 9 golpes de Saiyu. Ok? No último golpe de Saiyu main para trás, também aqui, pedir para fazer um passo, acertar o último Saiyu e, se necessário, afastar um passo
para ajustar o Maai. E a partir daqui, direto o último Shomen, quando o Motodachi sair da frente, continua o Suriashi para atravessar, né? Então esses são os pontos que precisam ser evitados nesse primeiro Kirikaishi, que é como se fosse Suburi. Então, recapitulando, o primeiro é um Shomen Uchi, né? E aí a partir daqui não mexe mais as pernas, né? Não pega esse embalo do Fumikome aqui, ok? Então é um Shomen Uchi com Suriashi, os 9 saiu, ok? E no último saiu um Suburi para trás e, se necessário, mais um passo para ajustar a distância e fazer o último Shomen, ok? Então pedi para o aluno reproduzir esse Kirikaishi como se fosse um Suburi. A única diferença é que a gente vai ter um Motodachi com um Men para servir como alvo e você corrigir os ângulos da batida, Rikitsuke dos pés, né, e essa sincronia dos pés nas batidas. Então esses são os pontos que a gente precisa tomar cuidado, principalmente na hora do primeiro tipo de Kirikaishi. No segundo Kirikaishi, que a gente vai introduzir o Fumikome, aí tudo bem. Por conta do embalo, né, da explosão que a gente faz no Fumikome, a gente pode dar alguns passos aqui antes de começar os movimentos dos golpes. Isso daqui é natural. A gente não vai pedir para o aluno bater o Fumikome e parar, que isso é um pouco difícil e não é o que acontece no Kirikaishi que a gente vai apresentar no exame. Ok? Então, só no primeiro Suburi, no primeiro Kirikaishi de Suburi, a gente pede para, depois do Shomen Uchi, não movimentar as pernas e nem depois do último Sayu também não dar aquela afastada para trás para cortar o Maai e voltar, ok? A partir do segundo Kirikaishi, tranquilo, faz o Fumikome, avança um pouco. No último Sayu também pode afastar um pouco, entrar novamente e bater o último Men, ok?